Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Playwork. Me chamo Fernando Avance e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vá lá, inscreva-se, dê o seu like, faça o seu comentário e, acima de tudo, participe do nosso grupo de estudo, porque afinal de contas nós queremos construir um mundo bem melhor e a sua presença irá fortalecer o nosso entendimento. Nós sempre trabalhamos em nossa academia Playwork, fazer com que você pense fora da caixa, sempre com criatividade, colaboração e muita compaixão. E por falar em compaixão, é fundamental para os temas dessa semana. São alguns temas que serão polêmicos e outros que serão reveladores e libertadores. O tema dessa semana em nossa academia é o Cristo Quântico. É uma tentativa de nós olharmos para Jesus Cristo dentro de uma visão com os conhecimentos advindos da física quântica. E por incrível que pareça, esses conhecimentos já estavam escritos nos livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São aqueles livros proibidos pela Igreja Católica. O que a Igreja Católica fez? No Concílio de Nicéia, ela simplesmente escolheu quais eram os livros sagrados e mandou ignorar o restante. Por sinal, mandou queimar vários livros. Só que o que aconteceu? Por coincidência, e eu não acredito em coincidência, porque eu acredito que tudo tem uma razão e um momento certo. Em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, um camponês encontrou na cidade de Nag Hammadi, encontrou 13 códices, 13 livros com os livros apócrifos, livros escondidos. Por quê? Em Alexandria, o bispo Atanásio mandou queimar todos os livros que fossem contra os livros escolhidos pela igreja no Concílio de Nicéia. Então, os monges, não querendo perder preciosidades das ciências ocultas, preciosidades do misticismo, preciosidade inclusive de física quântica, que contém nesses livros já conhecimento, eles esconderam num pote e enterraram em Nag Hammadi. Em 1945, esse camponês encontrou, e a partir dessa descoberta, ele na verdade simplesmente quis negociar, vender, ganhar dinheiro com esses livros, mas muitas pessoas começaram a estudar em torno desse livro, inclusive Jung. Jung comprou inclusive um desses códices, que inclusive depois da morte de Jung ficou conhecido como Códice de Jung. Esses códices hoje estão todos guardados na biblioteca de Nag Hammadi. E ele tem preciosidades. Entre essas preciosidades estão a descoberta de um Cristo que não tem nada daquilo que a igreja falou para nós. Por quê? Ontem nós já mostramos que os fatos históricos da vida de Jesus foram todas elas montadas, né? Foi todo um verdadeiro conto fictício, uma verdadeira lenda que a Igreja Católica construiu em cima de Jesus Cristo. No entanto, a mensagem de Cristo é uma mensagem libertadora e é uma mensagem magnífica, eterna e plena de amor. E merece ser estudada, porque na verdade, eu, por exemplo, acredito na existência de fato de um mestre que viveu naquela época e que não é o mestre que a Igreja Católica mostra, mas sim um mestre conhecedor da Cabala, um mestre conhecedor do Talmud, que é as escrituras dos judeus, um mestre conhecedor do ocultismo. Tanto é assim que Jesus, segundo as lendas e segundo esses livros apócrifos, fazia parte de uma seita que é conhecida como essênios. Os essênios também eram conhecidos como também os curandeiros, aquelas pessoas que faziam a terapia egípcias. Eles tinham como principal missão curar as pessoas. Não é por acaso que Cristo, um dos principais atributos que a imagem de Cristo nos traz, é exatamente o arquétipo da cura.
os milagres, que na verdade são o quê? Conhecimentos ocultos que hoje nós estamos redescobrindo com a física quântica. É interessante tudo isso, e é interessante que todo esse conhecimento foi esquecido da humanidade, foi ignorado da humanidade, por causa desse cristianismo que foi, na verdade, corrompido pelo imperador Constantino, quando ele transformou o cristianismo na religião oficial. Ele modificou todas as estruturas dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos viviam em comunidades, eram essênios. Na verdade, eles eram os ebionitas, que é uma ramificação dos essênios criadas por João Batista. E Jesus Cristo, ele era um ebionista e, na verdade, esta comunidade é que depois construiu os primeiros cristãos, que não tem nada a ver com o cristianismo, depois de Constantino. Não preciso muito dizer que a primeira grande modificação que a igreja fez foi colocar um Cristo morto em seus principais altares. Um Cristo correndo sangue, uma imagem trágica de um homem. Para pensar, Jesus Cristo, pelo nosso conceito, um homem da verdade, do amor, da eternidade, foi transformado em um homem crucificado, correndo sangue, como uma cruz de espinho. Se imagine qual que é a influência psicológica que essa imagem passa nas cabeças das crianças. É a mesma coisa de colocar uma pessoa que morreu aí na rua, colocar numa cruz e falar assim: olha pessoal, veja aí. Como que pode tudo isso? Como que 2000 anos nós aceitamos uma imagem de uma pessoa que foi crucificada pelos romanos e não pelos judeus? Porque quem crucificou Cristo foram os romanos. E o imperador Constantino disse uma mensagem bem clara: olha, agora o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. E olha vocês, fiéis, se vocês não cumprirem as ordens desses padres, desses bispos, que ficaram ao alto clero, né, o clero eclesiástico, se vocês não cumprirem a ordem, que cumprem as minhas ordens, vocês também poderão ficar como o mestre de vocês, numa cruz, correndo sangue e morrendo. Será que essa é a verdadeira mensagem do cristianismo? Ou será que tudo isso não passou de uma grande história montada para que nós aceitássemos? É interessante que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele tinha muito da espiritualidade do hinduísmo. Tanto é assim que um imperador, um rei lá da Índia, que se converteu ao budismo, seguiu as doutrinas de Siddhartha Gautama, ele mandou missionários para a Pérsia, para a Ásia Menor, para a Síria, para a Grécia, para o Egito, ensinar os ensinamentos, colocar os ensinamentos do budismo. E esse ensinamento foi muito bem aceito pelos essênios. E também foi muito bem aceito pelas escolas pitagóricas, a escola grega, dos grandes filósofos. Todos eles admiravam o conhecimento que veio lá do Oriente, que veio do hinduísmo, que veio do budismo. E para eles, a principal concepção da espiritualidade tinha muito da unidade do hinduísmo. Só que tudo isso foi escondido, tudo isso foi destruído. Queimaram a biblioteca de Alexandria, que tinha muito conhecimento. Parte dessa biblioteca está escondida. Sabe aonde está escondida? Na biblioteca do Vaticano. Por que será que eles não deixavam ninguém entrar na biblioteca do Vaticano? O que tem de tanto segredo lá? O cristianismo, o primeiro cristianismo, os primeiros cristãos, não tem nada a ver com o cristianismo que nós temos hoje. Infelizmente, a religião foi corrompida. Só que, desde 1945, um grande clareamento do conhecimento humano está renascendo na humanidade. E não se iludam, muitas coisas serão descobertas.
muitas, inclusive algumas coisas obscuras, algumas coisas não muito coerentes que existem lá dentro do Vaticano. Quantos papas mandaram queimar pessoas em praças públicas? Quanto da cultura, da ciência, da humanidade ficou praticamente escondida? Nós tivemos uma Idade Média carregada de guerras sanguinárias, ditas santas, santas inquisições, queimaram Joana d'Arc, queimaram Giordano Bruno, puniram Galileu Galilei porque ele pensava fora da caixa, tudo para manter o poder. Só que a grande reflexão é que, se lá atrás os cidadãos, as pessoas do Império Romano foram enganadas, será que hoje ainda nós não podemos ser enganados? Será que hoje ainda não pode nascer umas novas ideologias, pregando na mente de você e fazendo com que a mente coletiva criem novos sistemas de ditaduras, novos sistemas de poderes? Será que nós não estamos passando por isso? Uma grande ditadura que está nascendo e querendo dominar a humanidade? Não posso dizer que isso é uma verdade, mas cabe aqui uma reflexão. Não caiam mais em contos da carochinha. É importante a gente relembrar a mensagem de Jesus Cristo, que era uma mensagem de vibração de amor e de verdade. Eu espero que vocês possam aprofundar esse conhecimento. Vão lá no nosso grupo de estudos. Hoje nós falamos sobre esse tema, Jesus Cristo e o cristianismo, com muito mais dados para que você possa pensar fora da caixa. E gratidão para você que escutou o nosso vídeo. E seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.